Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham tido uma noite abençoada, de descanso, e tenham também um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, o drama de Jó. Hoje é dia 25 de outubro de 2020, e você pode acompanhar a lição de número 4 através da sua revista da Escola Dominical, ou se você não tem revista, você pode acompanhar através do livro de Jó, a partir do seu capítulo 1, depois tem alguns textos do capítulo de número 2, que estarão embasando o tema de hoje. Texto áureo: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo de número 21. Verdade prática: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Então, através da história de Jó, nós podemos aqui tirar lições importantíssimas para a nossa vida e colocá-la em prática, entender como ele reagiu diante das catástrofes que aconteceram em sua vida. A leitura bíblica em classe, livro de Jó, capítulo 1, do verso 13 ao verso 22, e depois capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Nós temos alguns objetivos. O objetivo geral: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. É fácil? Sim ou não? Não é fácil manter a fidelidade a Deus num momento tão difícil que ele nem sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. E quando a gente observa a história de Jó, a sua fidelidade, a sua integridade, a sua postura diante de Deus foi algo assim notório. Por isso essa história registrada na Bíblia nos ensina até os nossos dias. Objetivos específicos: primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. 2. Explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. 3. Demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. E na nossa introdução, você pode ver aí o início. A provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. E o comentarista vai dizer aqui que nem mesmo os melhores cineastas, nem mesmo os melhores dramatizadores, roteiristas, conseguiram criar uma história tão dramática como a história de Jó. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão dos seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar profundo de calamidades. E, de repente, tudo se desmoronou à sua volta. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais, porque tudo parecia que, meu Deus, isso é uma tragédia natural. O vento, o fogo, a destruição, os celeiros que caem, os filhos, parecia que alguma coisa naturalmente estava acontecendo.
dentro do âmbito da natureza, né? E fazendo com que esses fatos abatessem a vida de Jó. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre Jó, sobre como Jó reagiu a tudo isso, é o objetivo, então, desta nossa lição. Como você reagiria a tudo isso? Misericórdia, pastor, não gosto nem de pensar que eu já tremo já. E a verdade é essa, né? Porque foram muitas coisas em pouquíssimo tempo. E a pergunta é: será que nós, com a estrutura que nós temos cristã, nós reagiríamos positivamente? Não amaldiçoaríamos o nosso Deus? Não blasfemaríamos contra o Senhor? É isso que nós devemos pensar. Então, primeiro tópico, o professor Abel tem a responsabilidade de resumir e compartilhar conosco esta mensagem, tanto para aqueles que estão acompanhando depois através do vídeo, como nós que estamos aqui presentes, aprendendo a palavra do Senhor. Tenha toda a liberdade de participar, de interagir conosco, porque nós estamos numa escola dominical. Se tiver pergunta, faça a pergunta, não tem problema nenhum. Semana passada, irmã Roseli falou: pastor, desculpa atrapalhar. Eu falei: não atrapalha não, ué. Nós estamos aqui para estudar, né? Para aprender, para tirar as dúvidas, e isso é muito bom, faz parte da escola. Professor Abel. Muito bem. Para quem eu não vi ainda, bom dia, paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá, começar a lição, continuar a missão, melhor dizendo, de número 4, o drama de Jó. Achei interessante o autor usar esse esquema na lição de hoje, citando esse tema, o drama de Jó, porque tem gente que não conhece bem a palavra drama e conhece apenas no sentido figurativo, que a gente fala: nossa, aquela irmã faz um drama, minha filha faz um drama quando é para comer. Não é esse drama no sentido figurado, é o drama no sentido real, que significa o seguinte: drama é uma expressão usada para designar, para nomear uma situação comovente que envolve sofrimento ou aflição. É isso que o autor estava querendo passar para nós. Essa expressão de uma forma que a gente compreenda esse sofrimento, essa aflição pelas quais Jó passou. Muito bem. Exemplos de drama, que a gente ouve muito falar nas notícias. O drama das crianças abandonadas. Outro exemplo, o drama das vítimas de guerra. Outro exemplo, o drama dos desempregados. E hoje, mais especificamente, o drama de Jó, que nós vamos estudar. Então, quando o autor está dizendo que Jó viveu um drama, é no sentido real, no sentido verdadeiro mesmo. Essa palavra drama, ela vem do grego, é bem parecido, chama-se drama, ou drama também, significa ação, e era usado na arte teatral naqueles dias, naqueles grandes anfiteatros que tinha nos impérios gregos e romanos, e de onde se originou então esse gênero dramático que a gente vê muito nos teatros e também nos filmes. Tem gente que gosta do filme de gênero drama, tem gente que não gosta, mas esse significado de ação na arte teatral e também no filmes vem dessa palavra drama. Então, drama é uma história real e também pode ser fictícia, uma história inventada, não é o caso de Jó, porque Jó, nós já sabemos, é uma história real. Então, drama é uma história real ou fictícia que é caracterizada por um desenrolar de acontecimentos cômicos ou trágicos, aqueles acontecimentos complicados, comoventes, que todos nós podemos enfrentar no dia a dia. Podemos nos deparar com algum tipo de drama na nossa vida aí. Dentre as várias formas de expressões dramáticas que existem, nós conhecemos a comédia, a farsa, o próprio drama. Existe uma outra expressão dramática muito forte dentro desse contexto de drama que se chama tragédia. Então,
Por isso que o autor vai separar a lição de hoje, vai dividir a lição em 3 tópicos, apresentando em cada tópico um tipo diferente de tragédia que Jó teve que enfrentar na sua vida. Então, nesse primeiro tópico, eu vou falar sobre a tragédia de natureza econômica na vida de Jó. No segundo tópico, o pastor vai falar sobre a tragédia de natureza familiar. E no terceiro tópico, a Alessandra Linhares vai falar sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Algumas tragédias que Jó teve que enfrentar e que possivelmente você e eu ou já enfrentamos ou fatalmente iremos enfrentar na nossa vida. Muito bem. O autor dividiu então assim o texto de hoje, a lição de hoje, porque o sofrimento de Jó ela era multifacetada, ou seja, o sofrimento que Jó enfrentou afetou várias faces da vida de Jó. Por exemplo, afetou o seu físico. Nós vamos ver na história de Jó, ele falando que sofreu insônia, perda de peso, emagreceu muito, olheiras profundas. Isso tudo a Bíblia revela na vida de Jó. Dores nos ossos, febre, furúnculos que coçavam extremamente a ponto dele pegar um caco de telha para se coçar. Então tudo isso é um tipo de sofrimento nessa face da vida de Jó, chamada vida física. Também afetou o lado social de Jó. Quem não se lembra, como nós falamos, acho que 2 lições atrás, que Jó era extremamente respeitado. Ele chegava na porta da cidade, as pessoas preparavam uma cadeira para ele, os anciãos se calavam, os príncipes ficavam quietos, os jovens ficavam de pé, tudo para ouvir Jó falar. E de repente agora, na atual condição dele, ele era rejeitado, as pessoas zombavam dele, as crianças debochavam dele. Então, de homem respeitado, ele passou a ser um homem desprezado. Então, afetou a vida social de Jó. Também afetou a vida emocional de Jó. Por causa de tudo isso que ele começou a viver, ele começou a sentir tristeza, angústia, amargura, desespero, abandono. Então, tudo isso para mostrar que o sofrimento afetou a vida emocional de Jó e afetou também uma outra face da vida de Jó, que é o lado espiritual. Jó, ele se sentia algumas vezes, no decorrer desse período que ele passou de sofrimento, ele se sentia espiritualmente sem esperança. Ele chegou a ponto de, por não entender o sofrimento que ele estava passando, o motivo de tudo aquilo que ele estava passando, Jó chegou a imaginar que Deus o havia abandonado. Embora, em nenhum momento nós vamos ver Jó pecando contra Deus, ou blasfemando contra Deus, ou murmurando contra Deus. Mas ele sofreu nessas faces da vida dele, esses tipos de sofrimento. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre essa calamidade que se abateu sobre Jó, que ele teve que enfrentar, e a partir desse drama que Jó sofreu, nós poderemos refletir a respeito do sofrimento, que possivelmente nós também passaremos na nossa vida, ou já estamos passando, e como nos comportar diante desses sofrimentos, como nos comportar diante das adversidades, porque é aquele negócio, nós não temos controle de certas coisas, eu não tenho controle de qual sofrimento virá sobre a minha vida, e quando virá, mas eu tenho controle de como eu vou reagir a esse sofrimento, a essa adversidade que eu tenho que enfrentar. Então, o sofrimento, meus irmãos, em nossa vida é real, não é fictício. Se eu perguntar aqui se alguém está sofrendo algum tipo de sofrimento, acho que praticamente todo mundo pode dizer que levante a mão, Então, o sofrimento em nossa vida é real, e Jesus afirmou que neste mundo nós teríamos aflições, A questão é, como nós enfrentaremos essas aflições? Como, de que modo nós passaremos por essas aflições, por esses sofrimentos? Jó é para nós, cristãos do século 21, um exemplo de fé e de paciência diante dos sofrimentos. Dito isso, vamos comigo no primeiro tópico e falar sobre essa tragédia de Jó na vida econômica dele. Então, primeira coisa, nós já vimos nas lições passadas que Jó era extremamente rico, era extremamente bem estruturado na sociedade em que ele estava inserido. Ele era o maior de todas as pessoas daquela região. A Bíblia vai falar que ele era o maior de todos os do Oriente. Então, como é que ele conseguiu chegar nesse patamar? Devido ao respeito que as pessoas tinham por ele, a admiração que as pessoas tinham por ele e também pelas riquezas e prosperidade que ele tinha, que ele conquistou ao longo dos anos. A riqueza e a prosperidade de Jó eram medidas diante da quantidade de animais que ele tinha, que nós também já vimos nas aulas passadas, Trocentas ovelhas, e bois, e jumentas, e juntas de bois, e tantas outras coisas, Aí o autor coloca aqui que Jó tinha dois
ou duas fontes de renda, ou duas fontes de que ele tinha em suas mãos para ele obter tudo que ele tinha. Era a frente comercial e a frente agropecuária, que o autor vai chamar de campo aqui, atividades de campo, que ele agia tanto na agricultura, quanto também na criação de gados, na agropecuária. Então, eram as duas atividades que Jó tinha. Alguns autores acreditam que Jó é considerado, se fosse vivo hoje, ele seria considerado um dos grandes industriais, um dos grandes empresários da nossa época. Eu diria até que ele seria um grande bilionário nos dias de hoje. Jó seria extremamente rico, como foi no passado. Então as ovelhas que Jó tinha, proporcionavam lã para a produção têxtil. A Bíblia não diz se ele produzia ou não, ou se ele só fornecia matéria-prima, que era a lã, para as pessoas, desenvolver aqueles fios e fazer as roupas, enfim, os tecidos daquela época. Mas uma coisa é certa, ele tinha condições de fornecer lã. Também ele tinha camelos e jumentas, como nós já vimos, que ele usava para o serviço de transporte de carga. Então ele tinha a empresa de transporte, ele tinha a fazenda dele, criação de gados na área agropecuária, e também tinha, possivelmente, nós vamos ver no próximo ponto aqui, uma grande quantidade de terra para ele exercer a agricultura. Dessa forma, Jó se destacava então no Oriente como um homem de negócios. Esta era a realidade de Jó antes de ele enfrentar todo o sofrimento que nós estamos estudando. Então, ele tinha então essa esfera comercial. O segundo ponto, ele tinha também a esfera do campo, que eu falei para vocês, da questão agropecuária. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Por quê? Porque ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço, que isso demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Então, isso aqui também a Bíblia não deixa muito claro, mas a gente deduz isso. Por que ele teria 500 juntas de boi? 500 juntas de boi, né, mamãe, Ricardo? Tô certo? 500 juntas de boi, para quê? Para arar a terra, para trabalhar com agricultura. Então, possivelmente, Jó era proprietário de grandes quantidades de terra, onde ele exercia a plantação e colheitas de produtos. Muito bem. Desculpa? Jumentos também, que está na área de transporte, que eu falei quase agora. Possivelmente, ele usava para transportar e ganhar dinheiro com isso. Então, lavoura, cultivo de terra. Os bois que ele tinha, assim como as ovelhas também, ofereciam proteínas animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido mais atual, no sentido mais moderno do termo. Então, Jó era esse camarada. Esse era o contexto da vida de Jó. Rico, empresário, empreendedor, milionário, com tudo isso que ele tinha. De repente chega o diabo e destrói tudo, que é o terceiro ponto aí do primeiro tópico. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca de Jó. Ou seja, Satanás retira aquilo que Jó tinha conquistado com muito esforço, com muito trabalho duro. O diabo vai lá com permissão de Deus e arranca tudo de Jó. O diabo destruiu os animais, destruiu os empregados de Jó, e dessa forma ele desestabilizou financeiramente a vida de Jó. Eu diria até que Jó, ele entrou em falência. Jó quebrou. Para quem é empresário, o irmão Délio sabe bem o que é isso. Um empresário quebrar, um empresário falir, perder tudo. É uma coisa muito difícil, perder a fonte de renda dele. O diabo fez isso, detonou a área comercial de Jó. Também, não muito satisfeito, ele foi e detonou também com a agropecuária de Jó, com o que Jó ganhava de dinheiro no campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó, estou no quarto ponto, na esfera comercial, Satanás também atingiu Jó na esfera do campo, na esfera agropecuária. Por quê? Porque ele destruiu a fonte de Jó de proteínas e laticínios, atingiu em cheio a fonte de riqueza de Jó. E olha, o autor coloca uma coisa aqui muito interessante. Tem que ter muito equilíbrio espiritual, muito equilíbrio psicológico, para a gente não se desesperar diante de um quadro tão sombrio que Jó teve que enfrentar, sem saber por que estava passando por aquilo. Porque, coloque-se no lugar de Jó um pouquinho.
Ele sabia que não tinha pecado contra o Senhor. Ele sabia que tinha uma vida reta diante de Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de obediência a Deus. E de repente começa a cair o mundo na cabeça dele. Aquilo que nós falamos nas aulas passadas, né? Cai a casa em cima dos 10 filhos, morre os 10 filhos no mesmo dia. E os ladrões roubam todos os animais, matam os empregados, cai fogo do céu, e o vento, aquela coisa toda. Possivelmente no mesmo dia aconteceu tudo isso. Tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita graça de Deus para a pessoa não se desesperar e não fazer como possivelmente a esposa dele tivesse tentado fazer com que ele fizesse, né? Tirar a própria vida. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Essa foi a palavra da mulher dele que vai ser falada daqui a pouquinho. Então o ataque do diabo detonou. Aqui é necessário fazer também uma ponderação, e o autor fala isso aqui muito interessante, que nem sempre o empreendimento de alguém quebra ou entra na falência por investidura de uma ação maligna indireta ou direta. Muitas vezes é um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise financeira, de uma crise econômica que a pessoa possa estar passando, né? Nós temos visto isso recentemente nessa pandemia. Quantas pessoas perderam emprego? Eu estava com emprego garantido, eu já tinha feito os testes, tinha feito o exame médico, já tinha levado os documentos para assumir possivelmente uns 15 dias depois. Isso foi em abril deste ano. Eu estava desempregado, continuo desempregado. Fui lá na fábrica, fiz os testes, passei tudo. Entrou a pandemia, a moça, depois de uma semana, a gerente me ligou, falou, olha, vem buscar seus documentos, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa pandemia. E eu continuei desempregado. Então, nem sempre você perder o emprego, você perder a sua fonte de renda, é ação maligna. Nem sempre. Porque tem gente que quer jogar tudo nas costas do diabo. Faz conta, dá passo maior do que a perna, não consegue pagar, entra em falência. O diabo está querendo, o devorador está querendo detonar com a minha vida. E às vezes não é. Às vezes é falta de boa gerência, é falta de compromisso e outras coisas mais. Não tem nada a ver com o diabo. É nós mesmos, né? Administração, exatamente. Então, queridos, mas é possível, como nós estamos aprendendo com Jó, como no caso de Jó foi, uma ação maligna. Então, muitos casos hoje também é ação maligna, mas nem todos os casos são resultados de ação maligna. Mas é necessário que a gente saiba que o diabo tem poder para mexer na sua economia, para tirar a tua paz e para fazer até você mesmo murmurar contra Deus. Portanto, a nossa função como Jó é sermos pacientes, confiar no Senhor, mesmo sem entender qualquer que seja a situação de adversidade que a gente esteja passando. Confiar no Senhor. E de aflição, como eu disse, que todos nós podemos passar, nós temos uma certeza que o mundo não tem. Em toda situação de adversidade, Deus vai tomar conta da sua vida, vai tomar conta da sua família, vai tomar conta da sua fé. Deus vela, Deus cuida de você e de mim. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu
Amém. Amém. Quantos querem agradecer ao Senhor por esse primeiro tópico? Amém? É muito bom aprendermos a palavra do Senhor. E parabéns para você que está aqui nesta manhã, que veio aprender juntamente conosco, crescendo aí na graça e no conhecimento do Senhor. Como é importante nós aprendermos a palavra do nosso Deus. E hoje nós estamos aqui compartilhando, o professor Abel, eu e a professora Alessandra, que após esse segundo tópico estará aqui ministrando o terceiro tópico da nossa lição. O segundo tópico estará falando sobre a tragédia de natureza familiar. E temos muitas coisas a analisar a este respeito, diante daquilo que aconteceu com o patriarca Jó, ainda que o propósito para qual esses fatos ocorreram, ainda que ele não soubesse, era um propósito que Deus tinha estabelecido para dar um testemunho do seu servo, de como ele era reto, de como ele era sincero, de como ele se desviava do mal, mas a tragédia alcançou não só a sua vida, mas toda a sua família. Além dos bens, como o empresário da época, ele viu ser atingido, também a sua família foi alvo desta catástrofe. E aí o ponto 2.1 irá falar sobre filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Por quê? Porque enquanto um daqueles que trouxe a notícia de uma tragédia, antes dele terminar de falar, já chegava outro para dar outra notícia. Imagine, Vicente, você recebe uma notícia trágica. Antes de alguém terminar a notícia, chega outro e fala, tem mais uma. E aí, quando esse outro está entregando mais uma, chega outro e diz, tem mais outra. É muito forte, é um abalo muito grande e pesado para uma pessoa só. E essa notícia, entre aquilo que Jó já tinha perdido e estava ouvindo daqueles que traziam a notícia, era uma notícia mais dramática ainda e mais difícil de assimilar, pois num único dia Jó perde 10 filhos. Você já pensou como é difícil perder um filho? A dor que é. Esses dias eu estava no velório, junto com o pastor Divino Baliza, e o seu filho, de 43 anos, saiu de casa e foi trabalhar. E com 43 anos teve um infarto fulminante na empresa. E ele estava ali velando o seu filho, e eu conversando com ele, ele falou, é uma dor muito grande, porque um pai não espera sepultar um filho. Porque o normal na Bíblia é sempre os filhos sepultarem o pai. Quando Jesus convida um dos jovens para seguir, ele diz, Senhor, espera eu sepultar o meu pai. Porque a lógica natural é essa, mas o contrário é muito difícil. E lá também estava o pastor Eusébio. Eu conversando ao lado do pastor Eusébio sobre aquela situação, ele falou, eu sei e conheço bem essa dor, pois eu perdi uma filha, e fiquei numa angústia com a minha esposa, minha família, alguns dias, porque ela faleceu na Argentina, de uma forma trágica, e esse traslado do corpo é um sofrimento terrível até conseguir. E uma das coisas que eu gravei, que ele falou, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que eu não pude ver minha filha pela última vez, porque o caixão estava lacrado. Então, ele falou, demorou um tempo para a gente assimilar isso. E ele falou, eu acredito que eu tive até um infarto por causa disso, desta dor. Imagine Jó ao perder 10 filhos. Versículo 18 e 19 diz, estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Então veja que é algo muito difícil, terrível, é uma experiência não muito fácil. E não haveria mais nada de trágico do que um fato como esse acontecendo na vida de Jó. Perder um filho, como eu já disse, é algo muito duro. Imagine você perder os 10 de uma vez. Que situação! Imagina os 10 ali sendo colocados um ao lado do outro, para o pai e a mãe velar. Recentemente, num estado do país, não sei se foi por causa de uma enchente, do que aconteceu, e uma família estava velando 4 filhos, que não sei se foi um acidente, eu não lembro direito, mas imagina para um pai e para a mãe, que dor você colocar os seus filhos ali e estar velando uma tragédia como essa. Então é algo assim muito chocante, algo para a gente pensar. 2, vai falar da esposa. A frase mais chocante aqui deste drama de Jó é esta frase que ninguém espera que venha da sua própria casa: amaldiçoa teu Deus e morre. Diante daquela situação tão dramática, jamais acredito que Jó esperaria ouvir isso da própria esposa, de alguém que deveria estar sofrendo com ele, chorando com ele, clamando a Deus com ele. Mas a família existe isso, infelizmente, porque nem sempre, por mais que os dois estejam casados, convivendo junto, tem a mesma fé do outro, tem a mesma firmeza do outro, a mesma convicção do outro, principalmente convicção de pecado, porque aquilo era próprio de Jó, só ele sabia se ele era reto diante de Deus ou não, e o próprio Deus. Então é um drama muito complicado. E pensando na família odierna, quantas palavras são ditas no convívio diante de situações adversas, que deveriam ser palavras motivadoras, auxiliadoras, consoladoras, mas são palavras que amaldiçoam, palavras que ferem, que machucam, muitas vezes de pessoas que nós jamais esperaríamos ouvir algo assim. Então nós precisamos também refletir a esse respeito. Que tipo de palavra tem saído da nossa boca para o cônjuge, para o esposo, para a esposa, pais e filhos, filhos para os pais, diante de situações adversas na família. Observe que, naturalmente, essa seria a atitude de qualquer ser humano diante de uma catástrofe. Mas daquele que serve a Deus, aí tem que ser diferente. Tem ou não tem, gente? Tem que ser diferente. A atitude tem que ser diferente. Porque se a nossa atitude for igual à atitude daquele que não conhece a Deus, que adianta nós servirmos a Deus? A nossa postura tem que ser diferente. Diante de qualquer tragédia, diante de qualquer problema, por mais que ele seja difícil ou para nós impossível de ser revertido, nós não podemos ter uma palavra de maldição, nós não podemos ter uma palavra de desânimo, lançar ou jogar a toalha. Não, nós precisamos ter uma palavra de fé, de esperança. Talvez a palavra que coubesse aqui para a mulher de Jó é dizer: filho, por mais que tudo isso esteja acontecendo, nós estamos juntos nessa, e o Senhor está conosco, o Senhor irá nos dar vitória. Tem que ser assim, porque esta palavra, até alguns estudiosos, já havia até pregador, tentar fazer uma interpretação até fora do texto mesmo, para dizer que a palavra que a mulher disse não foi amaldiçoa seu Deus e morre, mas louva a Deus e aceita a morte,
mas essa palavra não cabe. Por quê? Porque o que Jó diz à mulher demonstra bem aquilo que ele ouviu da parte dela, dizendo: tu falas como uma louca. Por quê? Ele jamais falaria isso se ela tivesse pedido que ele louvasse a Deus. Aí ela não seria louca, mas seria sensata. Mas o texto aqui, por mais que alguém tente buscar uma interpretação ou atenuar, suavizar a palavra é essa mesmo. Por quê? Porque ele estava vivendo um drama. E talvez a mulher, e por certo, não estava preparada para isso. E eu pergunto, será que nós, como família, como esposo, como esposa, estamos preparados para viver os dramas da vida? Por quê? Porque o fato de sermos cristãos, o fato de servirmos a Deus, nós não estamos blindados em passar por uma catástrofe, por um problema. E talvez nós tenhamos pessoas aqui que já passaram por isso, por situações que as pernas tremeram, abalou mesmo emocional, psicológico e até a vida espiritual. Mas isso faz parte da vida. No caso de Jó, nós tínhamos aqui uma prova de fogo que o próprio Deus estava estabelecendo para provar a fidelidade de um servo seu. Como já foi bem ensinado aqui, é possível que isso aconteça, essa permissão de Deus? Sim, é possível, a Bíblia está mostrando isso. Mas a maioria das vezes, isso faz parte também da naturalidade da vida. Acidentes acontecem. Catástrofes acontecem. Recentemente, o Valmir trouxe uma notícia aqui de um jovem, acho que faz parte até da família, que suicidou. Imagine para um pai, para uma mãe. Eu me lembro uma vez que eu fui num velório de um jovem que ele havia se enforcado. Tinha tudo. Saúde, uma vida toda pela frente. E os pais se desesperam diante disso, tentando buscar onde eles erraram. Eu me lembro uma vez também, uma visita que eu fiz para uma senhora muito abalada, e ela com o esposo, ele era delegado de polícia, e só tinha um filho. E esse filho pegou um carro depois de uma discussão com o pai, e foi na Dutra e bateu de frente com o caminhão, jogou o carro de frente com o caminhão, e aquilo aterrorizou a família, o drama. E por muitos anos depois o pai infartou, morreu, e a mãe sempre com aquele sentimento de culpa e algo muito terrível, e era até difícil para ela conseguir viver a vida espiritual bem resolvida. Por quê? Porque ela sempre se culpava desses fatos, e o filho criado com tudo, o pai dando tudo para suprir também a ausência de presença, e achando que com isso e não adiantou nada, e é um trauma que aconteceu na família. E assim por diante, esses fatos podem plenamente acontecer. Agora, o tema que nós estamos estudando é como reagir a tudo isso, como encarar tudo isso. É isso que nós devemos pensar aqui. Olhando ainda para esse tópico de número 2, nós temos aqui essas exposições, essas atenuações, dizendo que a mulher não quis dizer certamente isso, mas o comentarista ele vem reafirmando que esta é a palavra mesmo, e a Bíblia vai deixar bem claro: amaldiçoa teu Deus ou a Deus e morre. A reação de Jó ao dizer que sua mulher falava como uma louca confirma as palavras que ela estava dizendo. Tópico 3:2:3. O fato, um vento forte que soprou sobre a família de Jó. E eu pergunto, nos nossos dias, é possível ainda ventos fortes soprarem sobre famílias? Sim ou não? Famílias de crentes? Sim, também. Por quê? Porque esses fatos acontecem para quem não é crente e também para o crente. O fato de servir a Deus, Deus pode livrar? Sim.
a probabilidade de livramento é muito maior do que aqueles que não temem a Deus. Mas Deus também pode permitir que fatos aconteçam, provocados pelas pessoas ou não. É possível isso acontecer. A dor é muito grande, a tristeza é muito grande, mas isso também pode atingir a vida de qualquer família cristã. Os ventos fortes podem soprar sobre famílias inteiras. E aí eu fico pensando como essas famílias reagirão a isso. Porque diante desta pandemia, basta uma pequena crise, tem famílias que se desestruturam totalmente. Tem uns que desviam, qualquer vento que sopra, desviou todo mundo. Abandono o lar, casamentos são desfeitos por causa de uma mudança de situação, desemprego. Todo mês o dinheirinho chegava, a comprinha chegava, dava para comprar as roupinhas, os calçados, dava para fazer um passeio, de vez em quando ir para Ubatuba. De repente morava numa casa boa, tinha tudo direitinho. De repente veio o desemprego, pronto. Não tem mais o dinheiro entrando, aquele valor para fazer as comprinhas não dá mais, o calçado, a roupa, os passeios, Ubatuba, agora não tem como fazer, pronto, já começa o problema. Aí já começa a lançar em rosto, que a vida é miserável, que tudo está ruim, que está mal, essa vida é horrível, eu não casei para viver assim, e daí por diante começa os dramas na família, por causa de um desemprego, outras vezes por causa de uma doença. Eu me lembro uma vez que eu estive ministrando uma palestra para a família na cidade de São José, na igreja de um amigo meu, e voltei lá algumas vezes, e num dia de uma palestra que eu ministrei, uma irmã pediu meu telefone, se poderia ligar depois, que ela queria conversar comigo. Eu disse que sim, passei o telefone e ela verdadeiramente ligou. E ela já tinha conversado com o pastor, e depois o pastor falou, olha, o pastor Francisco vem aí, vai trazer uma palavra para a família, vem participar, e depois você conversa com ele. Mas ela não sentiu a vontade de conversar lá no momento, perto de outros irmãos, e preferiu ligar. E ela queria saber qual era a minha opinião sobre uma situação na família dela e o que ela deveria fazer. E ao me ligar, ela começou a contar o que tinha acontecido. O esposo dela era um homem trabalhador, um bom pai de família, eles tinham 2 filhos juntos, e sempre foi um homem muito cuidadoso, prestativo, amava ela e trabalhava numa excelente empresa em São José. Eles sempre tiveram uma vida muito boa, de qualidade, bom carro, boa moradia, ele nunca deixou faltar nada, ou seja, era um homem com qualidades excelentes, conforme aquilo que ela estava contando. E ele veio a sofrer um AVC e teve a paralisação de quase seu corpo completo. E ele passou a ficar numa cama. E ele já estava assim há 2 anos. E ela estava exausta, cansada do cuidado, da dedicação. E ela me ligou para saber minha opinião, o que eu achava dela se divorciar dele. O que você responderia? Pois é. Que como uma cristã, como ela deveria agir? Porque ela estava cansada daquela situação e ela não casou para viver aquilo. Porque agora já não tinha o mesmo dinheiro entrando, já não tinha a mesma vida, ele estava afastado pelo INSS, numa situação na cama, agora ela tinha que cuidar. E eu fui fazendo essas perguntas para ela, como ele era, se ele era bom pai, se ele era um bom esposo, se ele era um homem trabalhador, se ele se dedicava à família. E nenhuma das perguntas que eu fiz, ela disse que era contrário àquilo que ela relatou como um homem bom. Pelo contrário, ela sempre
enaltecia as qualidades dele. E aí eu fiz a última pergunta: quando você casou com ele, o que você disse diante do pastor? Pois é, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Eu falei: então, filho, se ele foi tudo isso para você enquanto estava bem, eu falei, agora como esposa é a hora de você mostrar que verdadeiramente você o ama e diante de Deus seu compromisso, porque essas coisas podem acontecer na vida com qualquer um, mas é aí que o amor precisa se intensificar. E eu disse para ela, e você precisa rever isso diante de Deus se você o ama mesmo, porque uma pergunta que você faz a mim, sendo uma cristã desta forma, eu fico até um tanto preocupado. Porque é algo sério? Sim, mas ela, como uma serva de Deus, não deveria nem fazer uma pergunta como essa, o que eu achava, né? Aí eu voltei a pergunta para ela: o que você acha disso? Para ela responder, porque essa resposta era ela que tinha que responder e não eu. Porque eu percebi que ela estava buscando apoio para tomar uma atitude, para fazer algo. E isso é preocupante, muito preocupante. E diversas coisas podem acontecer numa família que possa provocar uma atitude como essa da mulher de Jó, ou como outras, como essa que eu contei, verdadeira, de alguém querer desfazer da sua família por causa de uma doença, por causa de um problema, e drogas, a degradação familiar e daí por diante. Preste atenção rapidamente, os índices de divórcio nas famílias nesse período de pandemia. Em números absolutos, em maio deste ano, bem já no comecinho da pandemia, ali, abril, maio, nós tínhamos aí um índice no Brasil de 4.471 divórcio mês. Para junho, foi para 5.306. Houve um crescimento em 24 estados brasileiros, especialmente Amazonas, 133%, Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, Maranhão, 79%, Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55%, Bahia, 50% e São Paulo, 46% de aumento de um mês para o outro no período de pandemia. Famílias que acabaram se desestruturando por causa da crise. Muita gente ficou desempregada. Como foi dito aqui, muita gente teve que fechar o comércio. Tem muita gente aqui que começou a conviver dentro de casa, esposo com esposa, que não... Então, situações complicadas em que casais começaram a conviver dentro de casa, por quê? Esposa saía de manhã, só chega de noite, faz a janta, come, mal fala, dorme, no outro dia acorda, e assim era a rotina. De repente, os dois dentro de casa. Aí intensificou as brigas, as discussões, já não tem uma convivência boa, sair de casa já era um auto-refúgio, um escapismo, e aí a convivência já complicada, aí vem filho, se tem filho pequeno, o filho é seu, não, o filho é meu, e aí o problema se instaurou, e muita gente, porque essa estatística aqui não está dentro só daqueles que estão fora da igreja, mas há uma estatística feita por uma revista cristã, e eu coloquei aqui, que também no meio cristão esse aumento foi também percebido. Segundo especialistas e também terapeutas familiares de casal, ao ser ouvido pela revista Comunhão, diz que os problemas familiares nesse período de pandemia agravaram-se, mesmo daqueles que são casais evangélicos.
por diversos motivos. Dificuldade financeira. Isso daí tem destruído famílias. Gente que não administra bem ou que tem pouco dinheiro e tem que conviver com isso. O camarada faz corpo mole para trabalhar, a mulher também não quer trabalhar e quer que os corvos lá de Elias mande o pão e a carne todo dia. E aí não dá. Quem tem família, quem constitui família, já precisa constituir sabendo, eu tenho que trabalhar, porque família custa caro. Custa ou não custa, gente? Quem acha que família é barato aí, levanta a mão. Tá vendo, Raiz? Você quer casar? Família é caro, filha. Viu, Mateus? E mulher bonita custa mais caro ainda, viu, filho? Então, os jovens aí que são solteiros, casem com mulher feia, tá bom? Você não precisa gastar tanto. Ou tem que gastar mais, né? Vocês não são fáceis. Na verdade, família custa caro, gente. Moradia custa caro. Escola de filhos custa caro. Então, antigamente, os pais tinham muitos filhos, mas tinha sua terrinha, plantava, os filhos ajudavam o pai desde pequeno, tal, trabalhava. Hoje não, hoje os filhos têm 18, 20, 25, estão dentro de casa só estudando. E aí os pais têm que ralar para manter, se matando. E tem muitos pais que quando os filhos alcançam essa idade, aí os pais adoecem e morrem rapidamente. Por quê? Se mataram para poder dar tudo para os filhos e agora já não tem mais saúde para viver. Então é um problema muito sério. E isso tem atingido os evangélicos também. Relacionamentos conflituosos, agressões dentro de casa, palavrão, xingamento, problema de saúde, e daí por diante. São muitas coisas, sem contar com a tecnologia que tem contribuído para o aumento da infidelidade conjugal e os problemas mais. Ou seja, Jó teve um drama na vida, na sua família, mas as famílias de hoje também têm os seus dramas pontuais, os seus problemas. E nós precisamos ter maturidade para aprender a lidar com isso, para poder trabalhar com a nossa família, para aprender, diante dos momentos de crise, a depender mais de Deus, fazer como Jó, a confiar no Senhor. Por isso que a nossa família precisa estar aos pés do Senhor. Desde as crianças, desde os adolescentes, dos jovens, e nós adultos dando exemplos a Ele. Por quê? Porque isso tem atingido muito a igreja evangélica. Antigamente você perguntava quantas pessoas divorciadas tinha na igreja, era muito pontual, um ou outro, até porque isso era um escândalo social. Era algo assim, meu Deus, está sabendo, no bairro, o que aconteceu? Fulano divorciou. Era um acontecimento. Hoje isso se tornou natural. E isso foi naturalizando também dentro da igreja. Tanto que hoje você vê um número grande de pessoas assim na igreja. É claro que a igreja ela acolhe a todos, ela abraça a todos. Mas existem famílias na igreja pensando seriamente em divorciar. E alguns só não fizeram com medo da repercussão, porque já vivem uma vida infeliz, amaldiçoando um ao outro, desejando que o outro morra. Inclusive tem gente orando para o outro morrer. Tem até uma historinha como essa. Certa feita, uma senhorinha já não aguentava mais, esposo, a vida toda. E ela começou a orar para Jesus levar. E aí o que aconteceu? Passou alguns dias, o homem morreu. Não, a mulher morreu. Aí ela morreu, chegou no céu, falou, puxa, eu orei tanto para ele ir, eu que fui, mas graças a Deus, pelo menos agora aqui no céu eu vivo em paz. O homem ficou triste que a mulher morreu, ele orou também para o Senhor levar ele. Passou uma semana depois ele morreu. Quando ele morreu, chegou no céu e falou, oh minha querida, ela falou, pelo amor de Deus, aqui não. Ou seja, tem gente orando para o outro morrer, para querer se livrar. Agora, se você for crente, o outro também, quando ele morrer, vai encontrar o seu lar. Então, gente, é importante a gente
saber lidar com os dramas, os traumas da vida. Nós não estamos blindados aos problemas e eles podem atingir a nossa casa. Oramos para que isso não aconteça. Mas qualquer coisa que acontecer, nós precisamos estar bem firmados na presença do Senhor para não termos esse problema. Já quero convidar a professora Alessandra para poder vir para cá e fazer aqui o resumo do terceiro tópico para a nossa conclusão da Escola Bíblica Dominical. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus é muito bom e temos aprendido muito com essa lição. E eu gostaria de refletir com os irmãos o tópico 3, para a gente não perder tempo, que é a tragédia de natureza física e psicológica. Mas para a gente falar dela, em Jó, no capítulo 1, vamos verificar aí o texto bíblico, o texto áureo da lição, que falou lá é Jó no capítulo 1, verso 21. E ele termina, falando: em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, nessa primeira etapa que nós ouvimos os nossos irmãos falando aqui, que foi a tragédia de natureza financeira e a tragédia de natureza familiar, termina o capítulo 1. Então, ou seja, se a gente imaginar Jó, que era um homem, um ser humano como nós, e passou pelo que passou, os problemas começaram de fora. Então, ele se iniciou lá na natureza financeira, depois se aproximou com a família, e tudo isso num dia. E agora a gente entra no capítulo 2, aonde começa o capítulo 2 falando que Satanás de novo vai falar com Deus. E Deus faz de novo um juízo sobre Jó. E fala: você viu? Você tocou. E ele terminou, Jó falou: não saí do ventre da minha mãe, no verso 21 do capítulo 1. Não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja, glória a Deus. E nessa situação, diante de Satanás, o Senhor justifica Jó mais uma vez, porque achei lindo aquilo que o nosso irmão Júnior falou aula passada, que na prova o professor fica em silêncio, e eu sou prova disso. E quando o professor fica em silêncio na prova, ele está ali conosco, e Deus estava também com Jó. E ele sabia que Jó seria vencedor, porque Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, Satanás não é. Satanás que ficou vendo essa prova toda acontecer, e como diz o nosso irmão, nossa, teve prejuízo. Por quê? Porque ele não sabia como Jó se procederia. E Jó respondeu à altura, porque Deus sabia. Então, quando chegou agora no capítulo 2, Satanás justifica. Satanás é teimoso. O nome dele, irmãos, é Satanás, diabo, acusador, tentador, tudo que está contra o servo do Senhor. E disse o Senhor a Satanás no verso 3 do capítulo 2, observaste meu servo, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. E Satanás responde no verso 4, e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende o Senhor a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti a tua face. E Deus deu o quê? Permissão. Agora começa outra fase. A primeira fase dos bens, da família, e agora própria vida dele. Mas Deus deu um limite. E o limite que Deus deu está ali, no verso 6. Eis que ele está na sua mão, porém, o porém de Deus que é lindo, porém guarda a sua vida. Na vida dele você não vai tocar, porque ele é meu. Toca no físico dele, você pode tocar. Vamos ver como é que vai ser. E Jó foi vencedor. Então, quando a gente vê essa segunda etapa, que agora é o físico de Jó, até então Jó tinha a saúde perfeita. E Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Satanás, esse adversário, tocou e deu a Jó uma chaga, que diz a Bíblia que era uma chaga maligna. No versículo 7, Satanás foi bem ágil nessa parte. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó
de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, de tal forma que Jó, no verso 8, tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então, peraí, Satanás teve a permissão do Senhor para tocar na vida e na saúde de Jó. Poupou-lhe a vida, não tinha o direito dessa doença matá-lo, porque Jó era do Senhor. Mas ele tocou na saúde de Jó com uma chaga maligna. Aí eu fui procurar saber que doença que é essa. Muitos autores já ouvi falar que era lepra. Outros autores falaram que é um tipo de síndrome, que até tem uma síndrome que tem o nome de Jó. E aí eu falei, Senhor, que doença é essa? A Bíblia não relata a doença que é. É uma chaga maligna, vindo do inferno mesmo, para acabar com aquele homem. E aí nessa doença, a gente pode refletir que enfermidades existem que nós estamos sujeitos. Quais são as origens das enfermidades? Pode ser maligna, pode ser nossa própria responsabilidade. Eu tomo muito sódio, como muito apimentado, como muito temperado demais, minha pressão vai subir. Eu como muita gordura, eu gosto de gordura. Eu vou ter problema de colesterol. Eu posso ter um infarto, um AVC. Então, posso eu ser a culpada pela minha própria saúde. Ou então por micro-organismos. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui é templo do Espírito. Então, o que eu posso fazer, eu devo fazer. Coisa que os cristãos às vezes se esquecem. E às vezes esquece uma coisa que Paulo disse lá no Novo Testamento. Que o exercício físico para pouco aproveita. Mas aproveita para alguma coisa. Então a gente tem, irmãos, que cuidar sim da nossa saúde física. Precisamos, é responsabilidade nossa. Deus nos deu, eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Ele está bom do jeito que está. Não, precisamos cuidar dele. Isso é uma responsabilidade nossa. Então, uma boa alimentação, boa noite de sono, evitar o sedentarismo e aceitar que a medicina foi aprovada por Deus. Se a medicina não fosse aprovada pelo Senhor, a gente não teria Lucas na Bíblia, que era um grande médico, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos. E se você for ver Lucas, um homem letrado, conhecedor da medicina da época, e tem cristão que fala, eu não vou no médico, Jesus me cura. Irmãos, Jesus pode te curar, glória, eu creio. Mas se ele te deu o recurso da medicina, e você pode fazê-lo, uso dele, por que não vai? Que às vezes a resposta da sua vitória está lá. Então a gente tem que entender os propósitos do Senhor. Mas falando sobre Jó, voltando a falar de Jó, aquilo que nosso irmão Abel deu uma pincelada aqui, eu gostaria que você, se você quisesse anotar, amém? Porque é tudo no livro de Jó, tudo que a gente vai falar das características dessa doença maligna sobre o servo do Senhor. Todos no livro de Jó. No capítulo 2, o verso 7, falou que a pele toda, da planta do pé até o alto da cabeça. No capítulo 2 e o verso 8, as feridas coçavam. Então, eram feridas que davam coceira, e ele coçava essas feridas até com caco de telha. Só a mão não adiantava. No capítulo 2, o verso 12, desfigurou o corpo, porque diz que os amigos de Jó, quando vieram vindo de longe, olharam para Jó, eles não reconheceram Jó. E isso foi consequência da enfermidade que Satanás tocou no corpo de Jó. Capítulo 3 e verso 13 fala que teve insônia, ele não conseguia dormir. Talvez das coceiras e do mal-estar que ele estava sentindo. No capítulo 7, o verso 4, também fala da insônia, sendo que a Bíblia fala que o Senhor dá aos seus amados o sono, né? Mas ele não era amado do Senhor, então? Não, irmão, era consequência daquela enfermidade. No capítulo 7, o verso 5, essa é a chocante. Diz Jó que tinha vermes nas feridas. Como vermes? Para aparecer verme na ferida, como se fosse um berne, um filhote de mosca, vamos dizer assim. E aqueles vermes estavam nas feridas. Então você via vermes saindo das feridas de Jó, ou no chão, ou ao redor dele. Porque ele estava numa situação calamitosa. O corpo dele estava assim, purulento, cheio de úlceras com vermes e a pele seca. Isso é no capítulo 7, verso 5. No capítulo 19, verso 17, diz até que o hálito de Jó estava diferente, que a esposa dele percebia que o hálito dele não conseguia chegar tão perto. No capítulo 19, verso 20, falou que ele estava pele e osso. Já viu alguém pele e osso? Bem pele e osso? Era aquilo.
perdeu peso. E no capítulo 30, verso 30, fala que ele teve febre. Todas essas características estão no livro de Jó. Todas essas características foram por causa da enfermidade que Satanás tocou no servo do Senhor. Então diz a Bíblia que Jó se sentou em cinzas. Isso era um costume hebraico chamado masbala. E esse local aonde se fazia essa cinza, e a pessoa sentava-se sobre aquele local, se coçava, era um local imundo onde inválidos e dementes costumavam ficar e esperar a morte. Entre cães, entre insetos, por isso que tinham vermes, e entre as aves de rapina. Então você imagina o mau cheiro, atrair as aves, os insetos e os cães. E essa era a situação de Jó. Então quando a gente pensa um homem totalmente milionário, um grande empresário que perdeu o que perdeu, que já estava sendo zombado. Você tenta imaginar a situação agora do físico dele? Quanto tempo durou a enfermidade? Eu procurei saber. Quanto tempo Jó ficou nessa situação com esse corpo deplorável? Porque o livro de Jó, a partir do capítulo 2, ele fica com essa enfermidade e vai até o final do livro, aonde Deus vira o cativeiro. Quanto tempo durou isso? Não tem um tempo específico. Em Jó 29, verso 2, Jó lembra que meses atrás, mas ele já estava. Então, alguns estudiosos falam que durou menos de um ano, mas durou meses. Talvez se fosse eu e você, falava, Deus me abandonou. Meu Deus do céu, olha o estado que eu estou. O que foi que eu fiz? Mas a Bíblia não fala que Jó fez isso. Então, essa foi a questão física do que aconteceu dessa tragédia de saúde. Mas fora isso, a gente também tem a tragédia psicológica aqui, ó. Irmão, já viu aquela situação desse grande homem que teve honra, que teve tudo, perder tudo? A tensão psicológica que ele vai passar? Aí vem aquela grande pergunta. Por quê? Eu sou servo do Senhor, por quê? Vocês vejam lá em Jó, no capítulo 1, verso 5, lembra que Jó fazia continuamente, a Bíblia fala, pelos seus filhos? Que ele orava e sacrificava. Ele buscava, ele clamava, ele orava, ele chegava diante do Senhor. Você acha que, como nós hoje, por exemplo, Senhor, eu vou à tua casa, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, porque será que Jó não teve esse peso na consciência de perguntar por quê? Ele teve uma conversa, todo o restante do livro, ele expôs, ele sabia muita coisa, mas ele não tinha conhecimento do porquê realmente aquela enfermidade estava nele agora. E porque toda aquela tragédia se abateu sobre ele. Se a gente for ver outros personagens da Bíblia, José, do Egito, ele tinha conhecimento do que ele estava passando. Ele sabia que os irmãos tinham jogado ele, que ele foi parar lá como escravo, aconteceu tudo o que aconteceu. Ele tinha conhecimento. Daniel, na cova dos leões, ele tinha conhecimento. Por quê? Porque ele continuou firme no caminho do Senhor, no propósito de buscar ao Senhor e orar ao Senhor. Ele não teve medo, mas ele sabia por que ele estava na cova. Jó não sabia. Nós sabemos que o inimigo foi, segundo a Bíblia está aqui colocando, mas ele não sabia. Então a natureza psicológica, a mente da pessoa, ela entra em parafuso. E aí, como é que tá? E Deus na prova está em quê? Em silêncio. Mas está lá. Deus nunca te deixa na prova sozinho. Deus nunca me deixa na prova sozinho. E Deus não deixou Jó sozinho também. Então, o sofrimento psicológico, a gente tem que entender, irmãos, que a gente não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar para quê. Quando a gente pergunta para quê, é sinal que se tem um propósito em todas as coisas. Às vezes o propósito não é nem para mim, mas é para alguém da minha família. Às vezes o propósito não é nem para mim, mas é para um vizinho descrente. Às vezes o propósito não é nem para mim, nem para minha família, mas é para o meu chefe do serviço, mas é para alguém que está aí com a fé abalada. Algum propósito tem. Nosso irmão Walter, há muito tempo, ele teve uma enfermidade que ficou no hospital e ele não entendia por que teve essa enfermidade. E os médicos não descobriam por quê. Tá? Aí depois que ele entendeu que o tempo que ele ficou internado, ele pôde falar de Jesus para uma pessoa que estava com ele no quarto do hospital. Então, os propósitos do Senhor, nós não entendemos às vezes na hora, mas a gente vai entender depois. É o para quê.
Então, esse sofrimento psicológico que causa essa tensão, Jó teve quase que, vamos dizer, um princípio de depressão. E aí você fala assim, tá, o que é uma depressão? Depressão é uma tristeza intensa e permanente. Será que você também não entraria em depressão? Jó teve um início de depressão colocado nisso. Em Jó, no capítulo 3, verso 1 a 14, vai falar um pouco dessa depressão que se instalou na mente de Jó, no começo. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Puxa, eu não devia ter nascido. Olha só, o que é isso? Então, aquela situação que a gente fala, lá, ele perdeu a fé. Não, ele não perdeu a fé. Ele estava pensando naquela situação que ele estava passando. E aí, falando a respeito de depressão, eu vou colocar aqui um objetivo para você. Porque muita gente esquece que a nossa mente é um campo de batalha muito grande. E a nossa mente, ela tem que ser alimentada também, com boas coisas. Como nós temos alimentado a nossa mente? O meu físico precisa do alimento físico, substância. Mas a minha mente também precisa ser alimentada. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você toma ciência e se envolve. Toma cuidado, irmão, vigia a sua mente. Porque muita gente começa a dar ouvido para as coisas, notícias desagradáveis, e aquilo vai alimentando a mente, e começa a dar indagações e começa a dar angústias. Cuidado com as notícias que você vê. Cuidado da sua mente. Jó, além desse estado que estava, vamos imaginar agora um outro aspecto da vida dele nesse estado psicológico que está dizendo aí. As pessoas que deveriam consolá-lo existiam. Pensa bem, perdi 10 filhos, perdi tudo, estou pobre, não tenho nem aonde morar direito. A minha esposa não está nem aí comigo. E os amigos? Também não. Os amigos chegaram para visitar Jó, e a Bíblia fala lá no começo do capítulo 3, que eles chegaram, não reconheceram Jó e viram o sofrimento de Jó ser tão grande que eles ficaram 7 dias e 7 noites com Jó, quietos, em silêncio. Talvez Jó esperava alguma coisa da boca deles. Jó, você vai melhorar. Jó, não viram nada. Sabe o que é amigo ficar quieto? E os nossos amigos, onde estão? Minha mãe me ensinou uma coisa, que colega a gente pode ter muitos dedos das mãos e dos pés. Colega, amigo dá para contar. Não chega nem a encher uma mão, amigo. Jó tinha 3 que estavam lá. E ficaram quietos os primeiros 7 dias. E depois falaram até coisa que era melhor continuar quieto. Falaram muita bobagem. Então, irmãos, nos ensina também que a gente tem que saber o que vai falar. A gente tem que ter sabedoria. Estou vendo alguém numa luta muito grande? Peça a Deus sabedoria. Senhor, é para eu falar alguma coisa? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, se for de ti, Pai amado, põe a pessoa no meu caminho, Senhor. Estou sentindo desejo de orar. Ore por ela. Só de você falar, estou orando por você, confia. Vai dar tudo certo, vai melhorar. São palavras, irmãos, de consolo. Ah, não, é isso mesmo. Puxa vida, em que coisa. Olha, não sei não, hein? Será que Deus está pesando a mão? Irmãos, para quê? É o que os amigos de Jó falaram para ele. Vamos pensar aí na questão da amizade. E Jó nisso tudo? Ah, parentes e conhecidos também. Jó 19, 14, fala lá que os parentes também não ficaram com ele, hein? Engraçado, né? Igual o filho pródigo, né? Enquanto tem, tá cheio de gente. Não tem mais nada, cadê o povo? Não está mais nem perto. Mas Jó, em tudo isso, ele não pecou. Ele não pecou porque ele tinha fé. Jó 19, 25. Esse é o verso mais lindo que tem do livro de Jó. Jó 19, 25 diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Jó 19, 26. Eu verei a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É fé. E não foi ninguém que falou para ele. Era ele mesmo. Era ele com o Senhor. Aí é onde vem aquela letra do hino do vocal, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, ó Deus, de contigo andar. É fé, aquele tato que o cristão tem que ter de conhecimento com o seu Senhor. Jó 23, capítulo 23, eu gostaria de ler convosco. Em Jó no capítulo 23,
Já estou terminando, irmãos. O versículo 10, 11 e 12. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei como ouro, disse Jó. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho, não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Isso foi resposta de Jó, mediante toda aquela situação. Porque ele tinha fé. Nós temos fé suficiente? Será? É um ensino para a gente. Em Jó, no capítulo seguinte, capítulo 10, capítulo 23, 10, 11 e 12, e Hebreus no capítulo 11, verso 1, diz lá que a fé é o firme fundamento. Lá no livro de Hebreus, se a fé é o firme fundamento, ela é a base do cristianismo, é a nossa base. E Jó não tinha conhecimento de Jesus, hein? Você tem? Eu tenho. Nós estamos à frente, numa época chamada época da graça. Jó nem estava na época da graça. Talvez nem da lei ainda, estava antes disso. Mas ele conhecia o Senhor. E o Senhor deu testemunho de Jó. Só que guarde uma coisa que tem muito crente que deve estar pensando aí. Deus gosta de ver o servo dele sofrer? Não. E eu provo para você, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o verso 33, está falando que Deus não tem alegria com o sofrimento do justo. Deus não fica feliz. Deus não gostaria de ver ninguém sofrer. Então, por que acontece o sofrimento? Por permissão do Senhor. Mas para que Deus está deixando tudo isso se passar na minha vida? Porque Ele tem propósito. É possível um cristão, então, vencer as situações? Sim. Lembrem-se de João 16 e 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ninguém falou que seria fácil. A gente vai ter aflição mesmo, irmão. A gente está nesse mundo aqui, mas tem de bom ânimo porque Ele está com você, não te abandona, Ele venceu, a gente vence. E Isaías 43, verso 2, eu achei muito lindo, que é um verso que fala lá do profeta, que diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ele não falou se passar, ele falou quando. Então significa que a gente passa. Não é se, é quando. Então, quando você passar pela água, ela não vai te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te... Quer dizer, a gente vai passar por tribulações, irmãos. Isso é uma condição. Acontece numa época da minha vida, algo vai acontecer. Nossa, irmã, misericórdia. Não é, irmão, não estamos desejando mal para ninguém. Mas a Bíblia fala quando. Isso é fé. E o que eu achei mais lindo disso tudo é que essa batalha, as nossas batalhas são espirituais. Lembra? Efésios 6 fala que as nossas batalhas são espirituais. Eu não batalho contra a carne e o sangue, eu batalho contra os principados, potestades no Senhor Jesus. E se a gente pegar as armas que as crianças cantaram aqui, né, Michele? As armas lá de Efésios 6 é a mesma que Jó usou. Mas Jó não tinha Jesus. Cadê todas as armas? Vamos lembrar? O lombo da verdade. Jó falou no capítulo 23 e 11 que nas suas pisadas é a verdade, é o caminho certo. A couraça da justiça. Jó era justo e reto. Os pés na preparação do evangelho da paz. Quanto testemunho Jó deu do Senhor. Escudo da fé. Puxa, ele tinha fé. Jó 13, verso 15. Jó 13, verso 15, só para confirmar isso aqui. Eu já estou terminando, irmãos. Jó 13, no verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha o que Jó disse. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Com todos os meus caminhos defenderei diante dele. Nele esperarei. Isso é fé. É a couraça da justiça e o escudo da fé. Capacete da salvação. Lembra? Eu sei que meu Redentor vive e a espada do Espírito, que o próprio Deus estava com ele. Orando e vigiando em todo o tempo. O que Jó fazia? Orava, vigiava continuamente. Por causa da sua fé. Então, irmão, seja a batalha que for, a tragédia, chegar na área saúde ou na área psicológica, tenha fé. O Senhor é conosco. Amém? Amém. Vale um amém aí, irmãos?
Gostoso, né? Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira estudando. Olha só, queridos. Então, no dia de hoje, a gente aprendeu bastante sobre esse drama que Jó enfrentou na vida dele. E ele foi aprovado de uma forma maravilhosa. Nessa aprovação que ele passou, e foi uma aprovação muito dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem, uma mulher com uma fé inabalável, consegue manter sua lucidez diante de tantas catástrofes como Jó passou. Somente o Senhor Jesus pode manter o fiel de pé diante das calamidades que a gente porventura tenha que enfrentar. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão em cima de Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Qual que era a intenção do diabo? Fazer com que Jó blasfemasse, com que Jó murmurasse, com que Jó negasse a fé dele diante de Deus, mas não conseguiu. Por quê? Porque Jó permaneceu de pé diante de todas as provações. Maravilha, né? Semana que vem, olha só, vou dar só uma palhinha aqui para vocês verem que maravilha que vai ser. Nós vamos falar sobre o lamento de Jó. Primeiro lamento, por que eu nasci? Uma pergunta que já fez, muito agoniado. Segundo lamento, por que não nasci morto? Terceiro lamento, por que continuo vivo? São questionamentos que começaram a mexer com o intelecto, com o psicológico de Jó. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Todo mundo vai estar aqui semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, amém? 9 horas da manhã, amém? Gostei do amém, melhorou bastante. Então 9 horas da manhã, semana que vem, domingo que vem, nós vamos estar estudando os lamentos de Jó. Hoje, dia 25/10, minha filha primogênita, ou minha filha mais velha, está completando 20 anos. Orem por ela, Victória é o nome dela. Jesus precisa libertá-la, Jesus precisa trazê-la de volta para os caminhos do Senhor. Tanto ela quanto meus outros 2 filhos, 3 na verdade, né? Depois eu explico isso. E mais a minha esposa. Jesus precisa trabalhar na minha família. E eu estou orando, eu sei que a igreja está orando junto comigo, mas lembro da minha filha hoje, está completando 20 anos de idade, 2 décadas. Passa rápido, né, irmãos? Me lembro quando apresentamos ela aqui nesse púlpito, e ela já tem 20 anos. Jesus tem cuidado de nós em meio aos sofrimentos, em meio às provações, em meio às lutas. O nosso Deus está conosco. Foi isso que nós aprendemos nessa manhã. Todos aprenderam isso? Digam amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e terminar com oração. Pastor, por favor. Irmãos, só para a gente encerrar aqui, a Jennifer já está encerrando ali, pode encerrar.